A paz do Senhor, meu muito bom dia, meu muito boa tarde, meu muito boa noite. Hoje a pastora de vocês vai compartilhar um vídeo muito forte, né? Na verdade, eu estava aí relutando se iria gravar, mas aí o Espírito Santo começou a me incomodar e eu precisava abrir para vocês, para que vocês sejam livres, libertos e não cometam, né, os mesmos erros, inclusive os mesmos pecados, né, que eu cometi, né, aonde eu tive minha queda, e para que você não atrase as bênçãos que o Senhor tem para você. Muitas vezes o Senhor, ele quer nos abençoar, e nós atrapalhamos o agir dele, nós atrapalhamos a bênção. Nós praticamente levantamos muros que impedem a bênção de chegar até nós. E eu quero compartilhar com vocês. Quem conhece meu testemunho desde o início desse canal sabe, né? Então, quem não conhece, acompanhem, se inscrevam. Sejam todos bem-vindos aqui. Acompanhem também as minhas outras redes. Aqui na descrição você consegue também acompanhar todo o meu trabalho. Então, vamos lá. Se você, né, já viu outros vídeos, eu tive uma gravidez ectópica, né? Eu tive uma perda de um bebê. E foi nesse período que, inclusive, eu gravei um testemunho compartilhando, né, de um relacionamento que eu tive nessa época e que eu engravidei desse rapaz. Eu estava em uma vida de pecado, uma vida onde eu estava fora da presença, né, e de fato fora. E durante muito tempo eu tomei pílula do dia seguinte, né, então a pílula do dia seguinte, ela não é uma pílula preventiva, né? Ela é uma pílula abortiva, né? Então, muitas pessoas falam, né, mas é uma pílula preventiva. Não, na verdade é uma pílula abortiva. E eu tomei essas pílulas, né, durante esse período desse relacionamento. E eu tive um período, né, em que, como eu estava vivendo, né, aquela vida em que eu acreditava, né, que eu tinha decidido sair da presença de Deus e que nunca mais eu iria voltar, porque foi essa palavra que eu falei com o Senhor, que eu nunca mais iria voltar a pregar, que eu nunca mais iria voltar a servi-lo, que eu ia viver a minha vida, como na verdade, tadinha, né, de quem tem chamado, né, porque o escolhido não tem escolha. E para a glória de Deus, quando Deus me restaurou novamente, me colocou de pé, durante esse período, né, em qual eu tive uma gravidez ectópica, eu parei um período no hospital, precisei fazer uma outra cesariana, e eu fiquei de cama por volta de uns 40 dias, e foi assim, para mim, a pior cesariana que eu tive, até por consequências, né, do pecado, o efeito da anestesia. Eu não sofri porque eu perdi, né, essa gestação, até porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Só que quando é que Deus falou comigo que eu estava estéril? Inclusive eu compartilhei esse testemunho aqui. Eu tive uma notícia naquela época, né, que após, acho que 40, 50 ou 60 dias, eu não me recordo, o médico, né, eu fui fazer o exame e o médico falou que eu poderia ter um outro bebê, em que eu poderia engravidar novamente porque eu tinha uma trompa, né, e eu tenho o útero. E aí o que aconteceu ao longo dos anos, tá? Eu passei por um período agora recentemente, onde eu estava orando ao Senhor, eu estava no monte fazendo um propósito, né? Porque eu sou essa do reteté do monte. E lá eu recebi uma palavra do Senhor, eu não sei o quanto tempo tem, gente, deve ter mais ou menos uns meses atrás. E o Senhor, ele falou comigo lá no monte. E a voz do Espírito Santo ecoando dentro de mim: você está estéril. Você está estéril. Você está estéril. E por que eu tô compartilhando isso com vocês aqui? Mas a voz me trazia uma paz sobrenatural. E eu quero compartilhar com vocês esse testemunho. Aquele pecado, né, cometido naquela época, na verdade, o número alto de pílula do dia seguinte, a perda do bebê, a gravidez ectópica, me trouxe muitos problemas de saúde,
né? Isso já tem muitos anos, mas me trouxe muitos problemas de saúde ao longo desses anos. Inclusive, né, meu cabelo não é mais o mesmo, a queda de cabelo. E aí, quando o Senhor ele falou comigo lá no monte, e eu fiquei um pouco sem entender. E eu falei, Jesus, é fato isso, né? O que o Senhor quer falar com isso? Por que da esterilidade? E se vocês não sabem, né, hoje eu tô pastoreando o rebanho, né, inclusive um projeto chamado do Cárcere à Liberdade, que é um projeto, né, com mulheres de detento, mulheres aprisionadas também na sua vida emocional, sentimental, espiritual. E quando eu orava naquele monte, o Senhor falava comigo sobre o meu ventre. E ali eu coloquei a mão sobre o meu ventre e comecei a orar. E o Senhor começou a falar, grave esse vídeo e compartilhe, que aquilo que você fez lá atrás, o que te aconteceu, a esterilidade foi consequência, né, daquela vida de pecado. E até então, gente, eu tenho 36 anos, né, e eu tenho o meu príncipe, né, esse filho amado chamado Caleb, que fruto, né, de um propósito na minha vida. E naquele momento a voz ecoava dentro de mim sobre a esterilidade. E naquele mesmo momento havia uma paz que inundava o meu espírito. E ali eu comecei a me aquebrantar, me arrepender por aquelas pílulas que eu tomei, me arrepender daquele período onde eu me rebelei contra Deus. Esse vídeo aqui é para que você não barganhe a sua vida com Deus, para que você não barganhe a tua chamada com Deus, para que você não barganhe o teu propósito com Deus, porque por mais que Deus restaure a sua vida, Ele não te isenta das consequências. E as consequências é para você conviver com ela. Você lembra do espinho na carne que Paulo falava, do apóstolo Paulo, né? Que Deus ele tem espinhos que Ele não vai arrancar de dentro de você, porque esses espinhos levarão você a testemunhar de quem Deus é. E aí, naquele exato momento, eu falei, Senhor, mas significa então que eu não vou poder ter mais filhos? E aí, agora, recentemente, eu precisei fazer uns exames. E aí, meus exames, eu vou deixar para o próximo vídeo. Esses exames constaram o que Deus havia falado comigo naquele monte. Só que a paz inundou o meu espírito de uma tal maneira. E de que eu na verdade, estou no caminho certo, vivendo aquilo que o Senhor tem para minha vida. E aí, quando o Senhor falou comigo sobre essa esterilidade, Ele não falou de uma esterilidade espiritual, mas de uma esterilidade física, né? Por que Deus permite isso? Ele permite para tratar conosco, tratar da nossa rebeldia, tratar do nosso caráter. E eu saí daquele monte, gente, alegre e feliz, não por ter recebido essa palavra, mas porque Deus me deu discernimento, entendimento, porque, gente, são muitos anos, né? Já se passaram muitos anos, Caleb vai para 10 anos. E eu, né, não engravidei novamente, eu não tive um outro filho biológico. E eu descendo do monte, o Senhor falou, olha quantos filhos eu tenho te dado. Olha quantos filhos estão sendo gerados através do teu ventre espiritual. E esse vídeo é para mostrar algo para você. Você vai ser restaurada, mas consequências você vai passar por elas e conviver com elas, e muito mais do que conviver com as consequências. Deus vai curar o teu coração de uma tal forma que você vai conviver com o teu espinho na carne. E na mesma hora o Espírito falou, lembra daquelas pílulas que você tomava? Aquelas pílulas abortivas? Lembra o quanto o seu ventre estava sujo pelo pecado? E Deus começou o processo da restauração na minha vida. E a restauração, ela não te isenta da consequência. E às vezes Deus vai fazer você conviver com as consequências, porque aquele espinho, ele não vai arrancar. Ele vai deixar ali para você lembrar de onde ele te tirou. Naquela época, eu me lembro quando eu entrei naquela mesa da ultrassom e o médico falou assim para mim, é você ou essa gravidez, você tem risco de morte.
Eu tava, gente, numa hemorragia terrível. Eu perdi, acho que todo o sangue possível. Eu fiquei anêmica, eu fiquei... Tem um vídeo no meu canal, se eu não me engano, aqui, com algumas imagens. Na época eu não falei sobre, né? Também não estava preparada para falar sobre. Mas eu fiquei pele e osso. E o Senhor ali poupou a minha vida. E aí eu me lembro que deitada naquela mesa de cirurgia, olhando para o alto, e eu pedindo para não morrer, o Senhor falou comigo: você vai pregar como nunca antes. Aquilo foi necessário, porque o pecado traz consequências. E consequências que você não vai arrancar, você vai aprender a conviver com elas. E aí eu queria compartilhar com vocês esse testemunho, porque ele está sendo muito forte na minha vida nesse tempo que eu estou vivendo hoje. Como pastora, como a pastora, né? A pastora do presídio, a pastora dos presos, a pastora de pessoas improváveis, né? Então, Deus curará o teu coração. E, gente, o meu sonho era ter 3 filhos biológicos, né? Hoje eu tenho filhos do coração, eu tenho filhos gerados no meu espírito, né? Pode ser que o Senhor abra minha madre, né? E me dê um filho novamente biológico. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que esse foi um dos milagres que o Senhor ele fez, ele me trouxe a vida. Ele me restaurou o que estava sujo, né? Aquele altar sujo. E aí eu quero te falar, né? Aquele relacionamento que eu tive naquele momento era um relacionamento promíscuo, era um relacionamento imoral, era um relacionamento onde só havia sexo, era um relacionamento onde havia desejos, né? Desejos. Você que assiste esse vídeo, que pensa que vaidade é cordão, brinco, isso aqui, batonzinho, olha só. A Bíblia vai falar que tudo debaixo do sol é vaidade. Saia da religião para você conhecer das coisas do Espírito. O Senhor não está preocupado com o batom que você usa no dia a dia. Ele se preocupa com a sua alma, porque pode ir para o inferno. Ele se preocupa com o teu espírito, ele se preocupa com a tua vida, com a tua mente, com a tua vida sentimental. Quebra essa religião, mulher. Quebra essa religião, homem. Deixa o Espírito Santo falar contigo, limpar o teu altar. Talvez você se preocupa tanto com a unha pintada da pastora aqui, mas está com a vida aí imoral, fofoqueira, invejosa, né? Quantos homens hoje, numa margem de 90%, que estão em adultério dentro das suas próprias famílias, dentro das suas próprias casas. Nós temos que nos arrepender, e essa foi a palavra que o Senhor falou comigo: se arrependa. E o Senhor começou a me quebrantar, e eu comecei a olhar para trás de tudo que eu vivia. Eu sou o milagre da restauração. Eu sou o milagre vivo, eu sou o testemunho vivo de que Deus pode todas as coisas. E naquele período, eu passei muitas lutas, passei muitas coisas na minha vida que foi necessário. Então a esterilidade, ela não veio para a morte, mas ela veio para me impulsionar o meu propósito. Deus não me isentou de consequências, assim como foi com a história de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a espada não se apartou da casa de Davi. A espada estava lá, a casa de Davi era uma casa de ruínas, mas Deus restaurou a vida dele, assim como aconteceu comigo. E naquele momento, eu creio que Deus poupou a minha vida. Foi necessário eu perder um bebê, foi necessário uma trompa ser retirada, foi necessário eu passar vergonha, né? Eu me expor. E esse testemunho é para edificar a sua vida, que talvez sofre por não ter um filho. Deus vai te curar a tal ponto que você vai falar: gente, eu não tenho falta. Eu não sinto falta. Né? Deus curou o meu interno de uma forma que hoje eu consigo falar. E quando Deus falou comigo no monte sobre a esterilidade, Ele não falou porque Ele é um Deus ruim, muito pelo contrário. Ele quis me mostrar o caminho, o trajeto do pecado e as consequências que eu vou conviver com elas até que eu seja arrebatada e vou para a glória. E aí eu quero te falar uma coisa. Deus está gerando testemunho em você. Deus está levando você a gerar, a ter testemunho. Talvez não te aconteceu o que você sempre orou, mas vai te acontecer o que Deus tem para você. Então, hoje eu compartilho isso aqui com vocês, né, de um período em que eu passei lá atrás, em que
eu não tinha arrependimento, né? Eu passei por aquilo. Eu me lembro que quando o médico falou, né, que eu tava lá ensanguentada, era tanto sangue que eu subi no elevador com aquela roupa, né, que é aberta atrás, com a toalha, e a toalha inundada de sangue, né? E eu não me vi nem viva novamente pela situação. E aí quando eu olhei para o alto, em que eu ouvi a voz do Senhor, ele dizendo para mim, você vai pregar como nunca antes. Foi necessário, consequências de pecado, né? Você, quando cai, as consequências, nós às vezes vamos conviver com elas. Deus não vai te isentar das consequências. Então, que você seja edificado aqui, né, com esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. E sabe que assim como Deus, ele restaurou aqui dentro, ele vai restaurar também os caquinhos que tá a sua vida. O que você perdeu não será comparado ao que você vai ganhar, né? Então, quando Deus falou comigo no monte sobre a minha esterilidade, ele só me fez voltar lá para trás, para me fazer refletir, para me mostrar o caminho que ele me trouxe de volta. Ele me fez viver, ele me trouxe de volta à vida. E por que que Deus confirmou comigo no monte? Porque eu fiz uns exames e a minha taxa de hormônio estava tudo praticamente caído. E eu me questionei, falei, gente, será que eu não engravido mais pela porcentagem, enfim. E eu não tinha certeza, né? Porque quem dá a última palavra na sua vida ainda continua sendo Deus, não é o médico, não é a ginecologista. Inclusive, eu vou ter que refazer até os exames novamente. E lá o Senhor falou comigo. Então, eu não ouvi da boca do médico, eu ouvi do próprio Deus. Então, esse é o meu testemunho, que você possa ser edificado, né? E você que está aí me acompanhando, que é um religioso, que é uma pessoa religiosa, quebre a religião na sua vida e se aprofunde no relacionamento com o Senhor. Ele quer relacionamento, ele não busca religião, ele não busca doutrinas. Doutrinas são de homens. Agora, o relacionamento que você vive na presença, ele te leva a caminhar no sobrenatural. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos para os próximos vídeos.